Olá, mulheres, é com muita alegria que estou aqui no dia 5 de janeiro para continuarmos a nossa leitura, avançando juntas rumo ao alvo de concluí-la em dezembro. Bom, hoje é Gênesis, capítulo 13, 14 e capítulo 15. Vamos avançar no chamado de Deus para Abraão, os princípios de uma aliança, de uma promessa. Hoje nós teremos uns minutinhos de extras, então vamos lá. Gênesis 13. Abrão e Ló separam-se. Saiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar de altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló na cidade da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha de onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Capítulo 14. A guerra de 4 reis contra 5. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedarlaomer, o rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Cedim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até Elparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Admar, de Zeboim e de Bela, em Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Cedim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel,
rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra si. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Lembra que eles separaram as suas terras? E Ló acabou sendo feito cativo, né, após essa guerra. Porém, veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Ânia, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho. Então houve um resgate aqui. Os bens dele e ainda as mulheres e o seu povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro do rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Olha só que interessante. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu, olha só o que ele responde: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra. E juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Capítulo 15. Deus anima Abrão e lhe promete um filho. Depois deste acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se contigo 100 filhos e o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Assim será a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me um novilho, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas de frente para as outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Versículo 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos.
mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para ti, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Então Deus consumiu, aquele sacrifício, houve fogo. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Então hoje nós encerramos a leitura dos 3 capítulos referente ao dia 5 de janeiro, capítulo 13, 14 e 15 do livro de Gênesis, avançando na história, na promessa de Deus para Abraão. E hoje nós teremos extras, vamos observar um detalhe de um comportamento de Abraão. Para você que está acompanhando apenas a leitura, nós encerramos, mas vamos ter uns minutinhos de extras, tá bom? Tchau, tchau. Nós vamos observar um comportamento de Abraão no capítulo 15, versículo 8. Versículo 8. Aqui Deus já tinha dito para Abraão que faria dele uma descendência muito grande, que ele teria uma descendência que seria muito maior do que as estrelas que ele tinha mostrado para Abraão nos céus. Mas Abraão, ele se preocupa com um detalhe, porque anteriormente Deus já havia aparecido para ele numa visão e feito essa aliança com ele, de herdar aquela terra, além disso, fazer dele uma multidão de descendentes. Mas ele se preocupa com um detalhe: como que eu vou saber se eu vou mesmo herdar essa terra? Eu fico pensando que as promessas de Deus, elas são referentes a 2 partes. A parte de quem promete, elas têm essa referência, da parte de quem promete, e da parte de quem recebe a promessa, de quem vai ser o beneficiado dessa promessa. Da parte de quem promete não há erro. Deus é um Deus sem erros, Se ele prometeu, a palavra diz que ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Então, teoricamente, Abraão não precisaria se preocupar: como que eu vou saber se eu vou herdar aquela terra? Se o cumprimento das promessas de Deus dependesse só de Deus, Abraão não precisaria se preocupar. Mas tão cedo, no início da sua caminhada com Deus, ele já entendeu: como vou saber se vou herdar? Da parte de quem promete, Abraão sabia que não haveria erro. Mas então, da parte de Abraão, provavelmente havia uma chance de errar e essa promessa não se cumprir. Então é isso que nós vamos estudar um pouquinho hoje, essa questão das promessas de Deus e o seu cumprimento. Então Abraão pede uma confirmação: como vou saber que vou herdar essa terra? E ele pede essa confirmação e Deus responde no versículo 7. Então no versículo 7 ele diz: eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. O primeiro passo da promessa de Deus é você lembrar aquilo que Deus já fez até aqui. Deus precisou lembrar Abraão que eu sou Deus que te tirei daquela terra e vou fazer a promessa se cumprir. Eu não sei de onde Deus te tirou, não sei de que situações Deus já te livrou, mas com certeza, se você está assistindo esse vídeo, você já recebeu o dom da vida, com certeza, eu não tenho dúvidas de que Deus já te livrou de muitas situações. Então, a primeira parte é você lembrar o que Deus já fez até aqui, porque até aqui o Senhor te ajudou, até aqui o Senhor cooperou para o seu bem. E perguntou-lhe a Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? E respondeu-lhe: toma uma novilha
uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Isso aqui, independente de que animais são esses, por que são esses, o foco principal não é a espécie dos animais que Deus escolhe, mas é a resposta. A resposta é uma só: sacrifício. Nesse momento aqui do relacionamento com Deus, ele pediu um sacrifício, como já estava sendo estabelecido na cultura do povo hebreu. Então Abrão responde com um sim, ele realiza esse sacrifício. Mas como a gente conversou lá no primeiro dia, né, no dia 1º de janeiro, que a nova aliança em Cristo, que aos poucos nós vamos estudando sobre isso, nós não vemos mais o sacrifício de animais, mas nós vemos Deus se revelando e mostrando ao homem que há um sacrifício a ser feito até o último dia da nossa vida. Não é o autoflagelo, não é pegar esses animais outra vez, sacrificar, derramar sangue, né, em nosso favor, não é isso. Mas é uma morte das nossas vontades. É uma morte do meu eu, daquilo que eu quero fazer. Quando a gente vê Jesus falando da lei, né, eu percebo que ficou muito mais difícil quando ele disse que para os discípulos lá a respeito do adultério, o adultério era visto de uma forma na lei de Moisés, e nessa nova aliança é apenas olhar para o lado, né, desejar o cônjuge do outro, Deus já considerava adultério. Então a gente percebe que é aquilo que eu disse, que Deus havia apertado mesmo a corda um pouco mais. E nessa nova aliança, queridos, é o comportamento, é o estilo de vida, é a mudança de vida. Então algumas promessas não se cumprem na sua vida e na minha vida por causa do nosso comportamento. Se Deus lá atrás respondeu para Abraão que era sacrifício, hoje Deus responde para nós a mesma resposta. Eu não sei qual é a promessa de Deus para a sua vida, se é a promessa da descendência, que você vai ter filhos, tanto naturais quanto filhos espirituais. Nós vamos falar sobre filhos espirituais mais para frente. Mas se há a promessa de filho, seja ele em qual nível for, tem mulheres que não querem abrir mão do seu descanso, não querem abrir mão das noites de sono bem dormidas, das viagens como esposo, não quer abrir mão da sua forma física, né? Não quer engordar, não quer para gerar esse filho. Então, nós vemos na nova aliança que é preciso abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, em prol das promessas de Deus, dos interesses de Deus. Muitas mulheres não querem abrir mão da sua profissão, da sua carreira profissional, para investir na família, em ter filhos, investir no relacionamento com o esposo. Nós poderíamos levantar muitas outras coisas, mas hoje o que eu queria fechar com vocês é a relação da promessa e cumprimento de promessas. Nós temos várias promessas de Deus e cada uma delas existe uma área da nossa vida que pode bloquear, que pode fazer com que não alcancemos a promessa de Deus na nossa vida. E a resposta de Deus para Abraão foi essa: você quer ter certeza de que você vai alcançá-la? Então sacrifique. Naquele momento ele fez o sacrifício que era devido para aquele determinado momento da história, né, com Deus. Hoje o sacrifício que Deus nos pede é o que eu disse para vocês, sacrifício das nossas vontades. Então, se existem áreas que estão amarradas, né, que não rompem na sua vida, é importante que você procure investigar o que está impedindo essa promessa de se cumprir na sua vida, certo? E eu oro para que o Espírito Santo gere vida nessa palavra, no seu coração, e que isso gere mudança de estilo de vida. Que você fique pensando, talvez você não tenha o hábito de orar, mas é hora de falar para Deus, né? Da sua forma e do seu jeito. Deus, me mostre por que determinadas promessas, você sabe, eu não sei, por que determinadas promessas não se cumpriram ou ainda não se cumpriram, né, na minha vida. E Deus é fiel para responder. A Bíblia fala que aquele que procura acha, aquele que bate vai encontrar o Senhor. E Ele vai responder a sua oração. Amém? Então nós vamos encerrar por aqui os extras referentes a esses capítulos. E você pode deixar as suas dúvidas. Hoje nós entramos um pouquinho mais. Então você pode deixar as suas dúvidas lá no blog ou no canal do YouTube. Ou enviar um e-mail, talvez você não quer se expor, fique à vontade. Para mulheresnumassovoz@gmail.com, e eu vou responder para você.
Se por e-mail ficar extenso demais, você manda um contato por telefone, eu vou te ligar. E o importante é que todas as coisas fiquem esclarecidas debaixo da dependência do Espírito Santo. Amém? Então, um beijo para você. Tenha um dia abençoado, que o Senhor te acompanhe na sua rotina de trabalho, na sua casa, alcance toda a sua parentela, guardando de todo o mal. E eu te espero amanhã. Tchau.